Quando Deus entra, tudo muda. Tá difícil, né? Você tenta, se esforça, aguenta firme, mas por dentro tá cansado. As coisas não andam, a vida parece travada, você olha para todos os lados e não vê saída. Já tentou resolver sozinho, já tentou fingir que estava tudo bem. Já chorou no banho para ninguém ver. Já se perguntou, até quando? E no meio desse caos tem um detalhe que muda tudo. Deus ainda não entrou. Porque quando ele entra, nada fica como antes. Quando Deus entra, o desespero dá lugar à paz. O medo perde a força. A mente desacelera. O coração encontra descanso. Sabe aquela situação que parecia sem solução? Deus entra e muda. Sabe aquela dor que não passava com remédio nenhum? Deus entra e cura. Sabe aquele buraco na alma que ninguém entendia? Deus entra e preenche. Você pode até estar no fundo do poço, mas Deus entra lá também. Ele não tem nojo do seu passado. Ele não tem medo da sua bagunça. Ele não vira o rosto para as suas feridas. Ele entra e ele transforma. Porque quando Deus entra, ele não entra para observar. Ele entra para agir, para restaurar, para mostrar que ainda há esperança, para provar que com ele sempre existe um novo começo. Tem luta? Tem, mas tem direção. Tem dor? Tem, mas agora tem consolo. Tem espera? Simulation. Mas agora você sabe que não está esperando sozinho. Quando Deus entra, a vida muda de cor. O que era cinza começa a ganhar tons de esperança. O que era peso começa a ser aliviado. O que era noite começa a clarear. E talvez o problema não seja o tamanho da luta, mas o espaço que você ainda não deixou Deus ocupar. Você tentou controlar tudo, quis dar conta de tudo, segurou as pontas sozinho. Mas chega uma hora em que a alma grita por socorro. E é nesse ponto que Deus diz, me deixa entrar. Não para te julgar, mas para te curar. Não para te condenar, mas para te levantar. Não para te deixar como está, mas para te transformar. Ele não precisa de uma casa arrumada para entrar. Ele só precisa de um coração sincero, um pedido verdadeiro. Um Deus, eu preciso de ti, que venha lá do fundo. Quando Deus entra, ele não apenas visita, ele faz morada, ele limpa, ele organiza, ele remove o que machuca, ele traz o que cura, ele reconstrói, mesmo do zero. E sabe o que é mais lindo? Ele não desiste de você. Mesmo quando você já pensou em desistir de tudo, Deus ainda acredita na sua história. Ele ainda tem planos, ainda tem promessas, ainda tem milagres reservados para o seu nome. Mas para viver isso, você precisa deixar ele entrar. Porque quando Deus entra, a cura chega, a direção aparece, a paz toma conta, a fé se levanta e você começa a viver aquilo que parecia impossível. Não importa o quanto bagunçaram sua vida, não importa o quanto te quebraram por dentro, não importa o quanto você se perdeu pelo caminho. Se Deus entrar, tudo pode ser restaurado, tudo pode ser refeito, tudo pode ser novo. Então, para um instante, respira e ora aí do seu jeito mesmo. Senhor, entra, toma conta. Eu não quero mais viver sem ti. Porque quando Deus entra, não tem escuridão que resista, não tem caos que permaneça, não tem dor que ele não possa curar, não tem vida que ele não possa transformar. Quando Deus entra, tudo muda. Então por que continuar tentando sozinho? Por que insistir em carregar um peso que não é só seu? Por que continuar fingindo força quando por dentro tudo está desmoronando? Você não precisa mais disso. Deus não quer que você vença na força do braço. Ele quer que você aprenda a confiar, a descansar, a entender que na hora certa Ele age. E sim, tem hora que parece que Deus está em silêncio. Mas o silêncio dele também fala. O silêncio dele ensina. O silêncio dele prepara. Não é ausência, é estratégia. Porque antes de mudar a situação, Deus muda você. Antes de abrir a porta, Ele fortalece seu interior. E é por isso que, quando Ele entra, não muda só o cenário. Ele muda a tua mentalidade. Ele cura as feridas que ninguém vê. Ele alinha o coração com um propósito. E aí as coisas começam a fluir. Não do seu jeito, mas do... E mesmo que tudo ao redor continue igual, você já não é mais o mesmo. Você aprendeu a confiar, a caminhar pela fé, a esperar com propósito. E isso por si só já muda tudo.
Porque o maior milagre nem sempre é a cura, a porta aberta ou o sonho realizado. Às vezes, o maior milagre é a transformação dentro de você. É aquela força que você achou que nunca teria. É aquela paz no meio do caos. É aquele sorriso no meio da luta. E tudo isso começou no momento em que você deixou Deus entrar. Por isso, não fecha mais a porta. Não volta atrás. Não tenta mais resolver sozinho. Deixa Ele permanecer. Deixa Ele conduzir. Deixa Ele ser o centro. E você vai ver. Coisas que estavam travadas há anos vão começar a se mover. O que era impossível vai se tornar testemunho. O que parecia fim vai ser só o começo. Porque quando Deus entra, Ele não só transforma, Ele estabelece. E tudo o que vem das mãos dEle permanece. Quando Deus entra, tudo muda. Para melhor. Para sempre. Para a glória dEle. E sabe o que é mais lindo? Você não precisa ser perfeito para Deus entrar. Não precisa ter a vida arrumada. Não precisa entender tudo, nem saber o que fazer. Deus não está procurando gente impecável. Ele está procurando corações disponíveis. Gente que reconhece: eu preciso de ajuda. Eu não sei mais como continuar. Eu não dou conta sozinho. Porque é aí que Ele entra com toda a sua força. É na fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. É no fim das tuas forças que Ele começa a agir. Enquanto você tentar resolver tudo sozinho, Deus respeita. Ele observa. Mas Ele não invade. Ele espera ser chamado. Porque Ele é um Pai amoroso. Ele quer participar, não dominar. Ele quer guiar, não controlar. Mas quando você diz: Deus, eu não posso, mas sei que o Senhor pode, tudo começa a mudar. As coisas se alinham. As peças se encaixam. As respostas chegam. A paz volta. A fé cresce. E aquela versão sua que parecia destruída, sem força, sem direção, começa a ser reconstruída por mãos divinas. Você começa a enxergar o propósito até nas dores. Você começa a agradecer até pelos nãos. Você percebe que Deus nunca te abandonou. Ele só estava esperando você abrir espaço. Porque quando Ele entra, Ele não conserta só o que está quebrado. Ele faz novo. Novamente. Novo coração. Nova visão. Nova história. E o mais incrível, não é só sobre você. Quando Deus entra na sua vida, Ele começa a mudar tudo ao seu redor. A tua casa sente, a tua família sente, o ambiente muda, as pessoas começam a ver algo diferente em você. Não porque você virou alguém perfeito, mas porque agora você carrega a presença de quem é perfeito. E onde Deus habita, nada permanece como estava. O ordinário vira extraordinário. A rotina vira missão. A vida ganha sentido. Então, se hoje você ainda sente que algo está travado, se ainda parece que está lutando com as próprias mãos, se ainda sente o peso do mundo nos ombros, talvez a resposta seja simples: falta Deus entrar. Não entra por uma reza automática, não entra por religiosidade. Ele entra quando o coração abre, quando a alma se rende, quando você diz com sinceridade: Senhor, entra, faz morada, toma o que é teu, me guia, me transforma, eu sou teu. E pronto, o céu se move, o invisível começa a trabalhar a seu favor. A guerra já não é mais sua, agora é dele. E se é Deus quem luta por você, quem poderá te resistir? Quando Deus entra, a história muda, o passado é perdoado, o presente é transformado e o futuro é garantido. Porque com Ele é sempre vitória no final. E talvez você esteja se perguntando: será que ainda dá tempo para mim? Será que Deus ainda quer algo comigo depois de tudo o que eu fiz? Será que Ele ainda me escuta depois de tantas vezes que eu o ignorei? A resposta é simples: sim, 1000 vezes sim. Deus não desiste de você. Ele não se assusta com seus erros. Ele não cancela a promessa só porque você tropeçou. Ele continua te amando, mesmo com os seus medos, mesmo com os seus pecados, mesmo com as suas falhas. Porque o amor de Deus não é humano. Não é baseado no que você faz. É baseado em quem Ele é. E Ele é Pai, Ele é Redentor, Ele é Restaurador. Ele é aquele que, mesmo vendo tudo de errado, ainda assim diz:
É você que eu escolhi. Quando Deus entra, Ele não traz só mudança. Ele traz identidade. Ele te lembra quem você é. Ele te resgata de tudo o que o mundo tentou te convencer que você era. Ele tira os rótulos, tira as culpas, tira os pesos e coloca um novo nome sobre você. Filho, amado, escolhido, perdoado, livre. Sabe aquele vazio que nada preenche? Aquele buraco na alma que nem dinheiro, nem aplausos, nem distrações conseguem tapar? É fome de Deus, fome da presença, fome da verdade, fome de viver aquilo que você foi criado para viver. E essa fome só é saciada de um jeito: quando Deus entra e permanece, e governa, e assume o lugar que sempre foi dele, o centro da tua vida. Porque não adianta colocar Deus de lado. Não adianta convidar Ele só quando tudo sai do controle. Não adianta lembrar dele só quando o chão falta. Deus quer andar com você todos os dias. Quer conversar com você. Quer fazer parte da sua rotina. Quer te ensinar a enxergar com os olhos da fé. E quando isso acontece, você muda. De dentro para fora. O que antes te derrubava, agora te fortalece. O que antes te amedrontava, agora te desafia. O que antes era motivo de vergonha, agora vira testemunho. Porque quando Deus entra, Ele não só transforma a sua vida, Ele te transforma numa resposta para outras vidas. Você vira luz, vira ponte, vira reflexo da graça que te alcançou. E tudo começa com uma simples decisão: deixar Deus entrar, sem reservas, sem resistências, sem mais, sem e se. Você vai experimentar o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração humano jamais imaginou. Você vai viver o sobrenatural, vai provar da graça, vai andar por fé e vai descobrir que o melhor da vida começa onde você termina. E Deus começa. Você não foi criado para viver quebrado. Não nasceu para viver perdido, sem direção, sem propósito. Você foi criado com intenção, com um chamado, com um plano. E por mais que a vida tenha tentado apagar isso, Deus ainda lembra quem você é. Ele não esqueceu do que falou sobre você. Ele não rasgou os planos. Ele não te deixou de lado. Foi você quem se afastou, mas Ele nunca saiu do lugar. Ele continua de braços abertos, esperando, chamando, batendo a porta do teu coração. E tudo o que você precisa fazer é abrir. Porque quando você abre, Ele entra. E quando Ele entra, a história muda. Os ciclos se quebram. As correntes caem, as feridas começam a cicatrizar, e aquilo que era impossível aos olhos humanos se torna testemunho nas mãos de Deus. Você não vai mais andar por aí carregando o que não é seu. Não vai mais viver escravo do medo, da culpa, do passado. Você vai andar com leveza, com verdade, com fé. Não porque a vida ficou perfeita, mas porque agora você sabe quem está com você. Deus entrou. E Ele não entra para visitar, Ele entra para transformar. E onde Ele reina, a paz, a direção, a abundância, a propósito. A tua história não acaba em dor, não termina em fracasso, não se encerra no fundo do poço. Ela começa de novo, a partir do momento em que Deus entra. Então, se hoje você está ouvindo isso, não é por acaso, é Deus te chamando, te lembrando que Ele ainda quer ser o centro. Que Ele ainda quer escrever contigo uma nova história. Entrega, confia, descansa. Porque quando Deus entra, tudo muda, tudo renasce, tudo floresce, tudo se alinha. E o que Ele começa, ninguém pode impedir. Mas deixa eu te dizer uma coisa importante. Quando Deus entra, não significa que tudo vai ser fácil. Não significa que os problemas vão sumir da noite para o dia. Mas significa que você nunca mais vai enfrentá-los sozinho. Deus não promete ausência de lutas. Ele promete presença na batalha. Ele promete consolo, direção, força renovada. Ele promete que vai contigo até o fim. E essa promessa já é suficiente para continuar. Vai ter dia que você vai acordar ainda cansado. Vai ter noite que o choro vai vir sem avisar. Vai ter momentos em que você vai duvidar de si mesmo. Mas nesses momentos Deus te lembra: você não está só. Eu estou aqui. Porque quando Deus entra, Ele não se afasta quando você fraqueja. Ele permanece, Ele te segura, Ele te fortalece, Ele te levanta.
E pouco a pouco você vai percebendo que as dores já não doem como antes, que as feridas começaram a cicatrizar, que a mente já não está tão agitada, que a alma está mais leve, mais confiante, mais firme, porque Deus vai tratando por dentro, mesmo quando por fora tudo ainda parece igual. E é aí que a verdadeira mudança acontece. Quando você aprende a confiar antes de ver, quando você aprende a adorar no meio da dor, quando você aprende a descansar mesmo no meio da tempestade. Isso é fé, isso é maturidade espiritual, isso é caminhar com Deus. Não é sobre viver num mundo cor-de-rosa, é sobre viver numa realidade onde a presença dele é suficiente. E com o tempo, você começa a entender os nãos que antes doíam. Começa a perceber que portas fechadas foram livramentos, que demoras foram processos, que silêncios foram treinamentos. Porque Deus não trabalha no nosso tempo. Ele trabalha no tempo perfeito, no tempo em que você está pronto, no tempo em que o milagre não vai te confundir, mas te amadurecer. E quando esse tempo chega, ninguém pode impedir. Nem o passado, nem o medo, nem o inimigo, nem você mesmo. Quando Deus decide agir, ele age. E ninguém segura a mão dele. Por isso, segue firme. Continua crendo, mesmo sem entender tudo. Continua orando, mesmo quando parecer que ele não está ouvindo. Continua se entregando, mesmo que a carne queira desistir. Porque cada passo que você dá com Deus te aproxima do cumprimento da promessa. Você vai ver cura onde só existia dor. Vai ver restauração onde só tinha ruína. Vai ver recomeço onde parecia fim. E o melhor de tudo, você não vai sair disso do mesmo jeito que entrou. Vai sair mais forte, mais sábio, mais cheio da presença, mais parecido com Cristo. Esse é o propósito de Deus, te moldar à imagem dele, usar tudo, até a dor, para formar em você um caráter celestial, te ensinar a depender, a confiar, a esperar. E quanto mais você se aproxima dele, menos sentido fazem as coisas do mundo, menos valor têm as opiniões alheias, menos peso têm os julgamentos e as críticas. Porque agora, o que importa mesmo é o que Deus diz sobre você, é o que ele está construindo em você, é o que ele está revelando aos poucos, não do seu jeito, não no seu tempo, mas do jeito dele, que é perfeito, eterno e muito maior do que você pode imaginar. E um dia, você ainda vai olhar para trás e dizer: foi difícil, mas valeu a pena. Doeu, mas me fortaleceu. Quase parei, mas Deus me sustentou. Porque naquele dia, quando tudo parecia perdido, Deus entrou e nada foi como antes. E olha, pode até parecer que ainda está tudo parado, que nada aconteceu desde que você se entregou, mas não se engane, o céu já está em movimento. Tem coisas que Deus começou a alinhar desde o momento em que você disse sim, desde o momento em que você parou de lutar sozinho e deixou ele assumir. Desde o instante em que você abriu o coração, mesmo sem entender tudo. Porque quando Deus entra, ele começa pela fundação. Ele não constrói sobre ruínas mal resolvidas. Ele limpa, ele restaura, ele arranca o que não serve mais. Ele cura onde ninguém alcança. Ele trata as raízes, não só os sintomas. E às vezes, esse processo dói. Dói soltar o controle. Dói se desfazer do que era confortável. Dói abandonar hábitos, pessoas e caminhos que pareciam parte de você. Mas é assim que Deus trabalha. Ele te desmonta para reconstruir da forma certa. Ele te quebra, mas para te refazer mais forte. Ele tira, mas para te dar algo muito melhor. E mesmo no meio desse processo, ele não te larga. Ele está ali, segurando sua mão, soprando esperança no seu espírito, dizendo baixinho: calma, eu tô aqui, só confia. E quando você confia, algo muda. Não só fora, mas dentro. A ansiedade já não te domina. O medo já não te paralisa. A culpa já não te define. Você começa a andar diferente, fala diferente, pensa diferente. Porque agora você sabe, não é mais você que vive, é Cristo vivendo em você. E onde Cristo vive, há vida em abundância. Não uma vida perfeita, mas uma vida com propósito. Uma vida onde cada lágrima tem sentido. Cada espera tem uma promessa escondida. Cada porta fechada esconde um livramento maior. E o mais lindo, as pessoas vão começar a notar.
Vão perguntar o que aconteceu com você. Vão sentir a presença de Deus só de estarem perto. Porque quando Deus entra, Ele transborda. Ele não faz uma mudança silenciosa. Ele faz questão de mostrar que a graça é real, que a luz brilha mesmo no vale, que a promessa se cumpre mesmo depois de tanto tempo. E você se torna isso, um testemunho vivo, de que Deus ainda transforma, de que Ele ainda entra em histórias quebradas, de que Ele ainda pega vidas à beira do abismo e faz florescer de novo. Então, se hoje você está nesse processo, se sente que Deus está agindo, mesmo que você ainda não veja o resultado final, permanece. Não desista agora. Não volte para o lugar onde Deus já te tirou. Não negocie a paz que você encontrou só por causa de uma dor momentânea. O inimigo vai tentar te confundir, vai tentar te fazer duvidar, vai tentar soprar mentiras na tua mente. Mas levanta a cabeça. Lembra do que Deus já fez. Lembra de onde Ele te tirou. Lembra de como era viver sem Ele. Você não precisa mais voltar para a escuridão. Agora a luz já te encontrou. Agora a presença já te envolveu. Agora a promessa já foi liberada. E Deus não volta atrás. O que Ele começou, Ele vai terminar. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. O que Ele plantou, Ele vai fazer crescer. Então guarda essa verdade no coração. Quando Deus entra, nada permanece igual. E quando Ele permanece, tudo floresce. No tempo certo, do jeito certo, pela mão certa. E sabe de uma coisa? O fato de você estar ouvindo tudo isso agora não é coincidência. Tem muita coisa que você não entende ainda, mas Deus entende. Tem muitos porquês que você carrega, mas Deus tem os praquês. Ele viu tudo, cada queda, cada lágrima, cada noite que você fingiu estar bem, só para ninguém perceber que estava desabando por dentro. Ele viu quando você orou sem força, quando você pensou em desistir, quando você gritou por socorro em silêncio. E mesmo assim, Ele te escolheu, porque Ele não vê como os homens veem. Ele não te define pelos erros nem pelos fracassos. Ele te chama pelo nome, te chama de volta para casa, te chama para perto. E quando você atende esse chamado, não tem mais como ser o mesmo. Você pode até tentar voltar ao que era antes, mas algo dentro de você já mudou. O Espírito já tocou, a presença já marcou, a promessa já está viva dentro de você. Então não apague isso, não silencie essa voz que te chama. Não ignore esse sopro de fé que está reacendendo no teu coração. Essa é a hora de voltar, de recomeçar, de deixar Deus assumir o controle total. Chega de carregar tudo sozinho. Chega de viver cansado. Chega de achar que precisa merecer o amor de Deus. O amor dele é graça, e a graça é presente. Recebe, entrega, confia e assiste. Assiste o que Deus vai fazer na tua vida quando você permitir que Ele seja tudo. Porque quando Ele é tudo, o resto se organiza. O caos se cala, a alma encontra descanso e a vida finalmente faz sentido. Agora me responde, você já viveu algo assim? Você já sentiu Deus entrando e mudando tudo por dentro? Conta aqui nos comentários a sua experiência, o seu processo ou até aquela área da sua vida que você quer ver Deus transformando. E se essa palavra falou com você, compartilha. Pode ser exatamente o que alguém ao seu redor está precisando ouvir hoje. Quando Deus entra, tudo muda. E essa mudança pode começar agora, aqui, com você.